A Bíblia tem textos bem difíceis, né? Se você já se aventurou, espero que sim, a ler a Bíblia toda, certamente você já se deparou com textos que você não entende nada, não tem a menor ideia do que o texto está falando. Isso acontece até bastante, né? Por isso que a gente continua lendo sempre, vindo na escola bíblica, nos cursos, para a gente poder entender o que a palavra diz. Por outro lado, existe também na palavra de Deus alguns textos tão simples, tão claros, que qualquer pessoa que consegue ler, pode ler e entender. Então, quando eu pego aqui esse nome para essa nossa série, que vai até o final do mês, chamada de Os Textos Mais Difíceis da Bíblia, na verdade, é uma provocação. Não é uma pegadinha, é uma provocação. Porque o que nós vamos estudar nos próximos domingos não são os textos realmente difíceis. São os textos muito fáceis de entender. Mas por que eles são difíceis? Porque eles são difíceis de praticar. Então está aí a nossa ideia para esse mês. Não vou responder aqui sobre o Apocalipse, com quem Caim casou, se Saul, quando consultou lá a médium, se ele viu o espírito de quem que ele viu. Esses são textos difíceis. O que eu vou compartilhar com os irmãos é bem diferente. São textos que a gente vai ler, a gente vai entender o que o texto está dizendo. Mas a hora que a gente olhar para a nossa vida, a gente vai perceber que difícil que vai ser de praticar. Estão preparados? Eu preciso avisar que não vai ser uma série assim muito confortável. Não vai ser nem um pouco confortável. Mas ela é muito necessária. E eu realmente espero que Deus nos desafie bastante a crescer não só no entendimento, mas principalmente na prática. Muito bem. O primeiro texto eu escolhi, para não ser injusto com ninguém, eu escolhi o texto que, para mim pessoalmente, Heber, é o texto mais difícil de praticar da Bíblia. Mais difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Só muita graça do Senhor mesmo. É o texto de Efésios que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É difícil de entender? Então podemos encerrar o culto, vamos para o lanche. É difícil de praticar? Estou sendo muito sincero com vocês. Esse para mim é o texto mais difícil de praticar de toda a Bíblia. Porque os critérios são elevadíssimos. São elevadíssimos. E eu sei que talvez para você também seja bem difícil, não só para mim, talvez para você. Então vamos refletir no que esse texto está dizendo. Esse versículo especificamente, ele está no capítulo 4 de Efésios. E o capítulo 4 de Efésios é muito prático, porque ele mostra a mudança que precisa acontecer na vida de quem anda com Jesus. Efésios é um livro que fala da obra de Jesus, da salvação e da mudança. Então o capítulo 4 e o capítulo 5, eles mostram assim, ó, se você era um mentiroso, agora você não pode mais ser mentiroso, tem que falar a verdade. Se você era alguém irado, que se irava com facilidade, agora você não pode mais ser assim. Se você roubava, agora você não pode mais roubar. Agora, como seguidor de Jesus, você tem que ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário. Então é um capítulo que está dizendo da mudança prática que tem que acontecer na vida. E isso também inclui as nossas palavras. Tem gente que diz que a última parte do corpo que se converte é o bolso.
Mas não é. É a língua. Como é difícil. Como é difícil. E se a gente for levar muito bem a sério esse texto, como eu espero que a gente leve, entendendo esses critérios, esses parâmetros, a gente vai se ver numa condição de bastante necessidade de mudança. Então, por isso que essa série se chama Os Textos Mais Difíceis da Bíblia. E começamos com o desafio de controlar as nossas palavras, porque elas também precisam ser transformadas por Jesus. Por que é importante a gente refletir sobre isso? A Bíblia toda, em muitos lugares, fala sobre a importância das palavras. Nós lemos Provérbios recentemente, lembra? No mês de janeiro? São inúmeros, acho que dezenas de versículos, falando sobre a importância do cuidado nas palavras. Jesus falou sobre isso. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Por que isso é tão importante? Primeiro, porque as palavras, aquilo que a gente fala, revela o que está no coração. Então, a melhor maneira de conhecer alguém, de saber o momento que ela está vivendo e a condição espiritual que ela está, é através das palavras. Inclusive se forem palavras falsas, porque daí já está entregando o jogo, né? O que Jesus disse? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia não erra. A Bíblia não engana. Então, se a Bíblia está dizendo que o que sai dos nossos lábios é o que de fato o nosso coração está cheio, então isso a gente precisa prestar atenção. É super importante. O que a gente fala, como a gente fala, quando a gente fala, revela de fato quem nós somos. Que problemaço que eu estou arrumando para nós, hein? Jesus disse isso ao mesmo tempo que ele bateu duro nos fariseus, que eram aqueles religiosos que cumpriam a lei, mas por dentro eles eram hipócritas. Então a gente precisa ser muito honesto e olhar para textos assim, olhar para a nossa vida real e falar assim: puxa vida, Deus, me ajuda, porque realmente eu estou com um problema no meu coração. Se o que está saindo da minha boca é isso, então me ajuda e trabalha no meu coração, porque estou com uma dificuldade. Então é importante porque revela o que está no nosso coração. Segundo, o que a gente fala afeta a vida dos outros. Sim ou não? Olha o que a Bíblia diz. Que texto pesado. A língua tem poder para trazer a morte ou a vida. É importante ou não é? Tem peso ou não tem o que a gente fala? Pois é. Que problema que a gente tem. Aquilo que a gente fala pode, literalmente, matar alguém. Pode envenenar tanto a vida de alguém. Pode matar os sonhos. Pode matar a alegria. Pode tirar a paz. Isso pode ter consequências catastróficas na vida de alguém. Ao mesmo tempo, também pode trazer a vida, né? Pensando de um lado mais positivo. Existem vários artigos sobre a influência daquilo que os pais falam para os filhos. E na hora que a gente perde a paciência, a chance da gente trazer uma palavra de morte é muito grande. Então, eu me vejo constantemente lutando com isso. E suspeito que outras pessoas aqui também. Mas é só suspeita. E muitas vezes a gente está jogando sobre os outros palavras realmente malditas, que estão influenciando negativamente a vida das pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Diante de Deus, isso faz toda a diferença. Aliás, é o próximo ponto aqui. As nossas palavras, elas também interferem na nossa relação com Deus. Porque é muito simples. Se o que a gente fala reflete o nosso coração,
e Deus olha o nosso coração, e a gente está falando da forma que não deve, consequentemente o nosso coração também não está bom. E consequentemente não tem como ter comunhão com Deus. Nós lemos o versículo 29, mas o versículo 30 diz assim: não entristeçam o Espírito de Deus, que está em vocês. E não é por acaso que essa expressão entristecer o Espírito de Deus está logo depois do versículo que diz sobre as nossas palavras. Então a forma como a gente fala, além de mostrar o nosso coração, além de influenciar a vida das pessoas, ela também pode interferir na nossa vida com Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Provérbios, mais um texto de Provérbios, vamos ler muitos hoje. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor. Ah, Deus me ama, Deus me ama. Deus te ama, mas quando a gente usa mal as nossas palavras, Ele fica angustiado conosco. Se você tem o Espírito Santo de Deus, quando a gente usa mal as nossas palavras, a gente faz o Espírito Santo sofrer dentro de nós. Que desafio, né? Provérbios capítulo 6 tem uma lista que diz assim, de várias coisas que Deus odeia. E a última diz que Deus abomina. O que é que Deus abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sabe aquela semente de veneno assim que você coloca no relacionamento do outro? A Bíblia diz que Deus abomina isso daí. Ou seja, não tem como a gente estar em paz com Deus sem ter cuidado com as nossas palavras. Vamos parar por aqui ou vamos continuar? Já tá desconfortável o suficiente, não tá? Vai continuar. Vamos lá. Então, o que falamos, quando falamos e como falamos, importa para Deus. Eu não sei se eu coloquei aqui o texto. Não. Mas, inclusive, no texto de Mateus, diz que nós daremos contas a Deus das nossas palavras. Ou seja, se nós queremos andar com Deus, se queremos de fato ser parecidos com Jesus, as nossas palavras precisam ser transformadas. E, gente, não é do dia para a noite. E não é fácil. É preciso entendimento, é preciso intenção e é preciso muito clamor a Deus para que Ele transforme as nossas palavras. Assim como Ele precisa transformar o mentiroso, assim como Ele precisa transformar o ladrão, assim como Ele precisa transformar o imoral, Ele precisa transformar aquele que usa mal as suas palavras. Muito bem. Então eu quero ler um outro texto aqui, além da importância, que nos mostra o tamanho do desafio. E a Bíblia reconhece que é um desafio. Já que as palavras estão tão ligadas ao nosso coração, é uma obra grande que Deus precisa fazer. E eu quero ler o texto de Tiago, no capítulo 3. Presta atenção, porque diz assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros, certo? Todos nós cometemos muitos erros. Ninguém discute. Se você tem alguma dúvida, a gente pergunta para alguém da sua família e ele vai tirar a dúvida. Todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos ou maduros. Vou ler de novo. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Muito bem, agora mostra a língua para o seu irmão. Não, brincadeira. O que o texto está dizendo é o seguinte: é mais fácil você fazer um tigre pular num pé só, pular numa argola, bater a bola no alto. É mais fácil você ensinar um animal a fazer isso do que controlar sua língua. É mais fácil você fazer um golfinho, sei lá o que, pular, e dar pirueta, e girar e comer o peixe no ar. É mais fácil fazer isso do que controlar a nossa boca.
réptil e peixe. Fazer uma cobra ser encantada e subir lá do cesto, isso aí é moleza. O que é difícil é controlar o nosso veneno. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, olha só o tamanho do desafio. O texto continua. A língua é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. É por isso que a gente tem aquela piadinha, né? Não morde a língua, senão vai morrer envenenado. É bíblico, é bíblico. Às vezes a língua louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Certo? Não está certo. Da mesma boca sai bênção e maldição. A mesma boca que aqui está cantando: teu é o reino, poder e a glória, ele exaltado nos céus. A mesma língua vai chegar ali fora: quem deixou o carro na frente da minha saída? Aí entra no carro, as crianças estão fazendo barulho: cala a boca! Não me olha com essa cara, porque eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Chega em casa, tá bagunça. Arruma a mochila, menino. Tudo culpa dos meninos, né? Os adultos também brigam. Então, a gente vive esse dualismo. E essa luta entre o culto e a casa. Entre a casa e a rua e o trabalho. E a Bíblia é exata no que ela diz. Da mesma boca sai bênção e sai maldição. É ou não é? Não é? Isso não está certo. Mas o nosso alvo, então, é sermos como no versículo anterior. Sermos perfeitos. Sermos maduros, seria uma tradução melhor. Não é perfeito que não erra, mas alguém que alcançou um nível de maturidade que consegue controlar tanto o que ele faz, quanto o que ele fala. Tem gente que é uma maravilha até abrir a boca. Isso não é maturidade. A maturidade envolve aquilo que se faz e aquilo que se fala. Então, pensando nisso, agora sim vamos entrar então no nosso texto. Um dos textos mais difíceis da Bíblia. Quero ler mais uma vez. Pensando nisso tudo que eu falei, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, isso aqui que é o problema, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos dividir em duas partes, tá? A primeira parte dessa nossa instrução começa com uma restrição. Não saia. Não deixe sair da sua boca. Fica quieto. Não deixe sair nada que seja torpe. Nenhuma. Nem quando o juiz marcar errado. Nem quando o carro tiver ledo na sua frente na faixa da esquerda. Nem quando o sinal abrir e a pessoa estiver olhando no celular e o carro não andar. Nem quando alguém pegar a vaga na sua frente. Nenhuma palavra torpe. Nenhuma, nunca, hora nenhuma. Poxa vida, não temos nenhuma chance. Podia ter alguns dias assim, sexta e sábado pode. Ia ser mais fácil. Mas não pode. É nenhuma. Nenhuma palavra torpe. Agora, o que é uma palavra torpe? Eu escolhi a versão antiga, né? A versão mais nova traz outras palavras, mas eu escolhi essa palavra porque ela significa algumas coisas bem interessantes aqui, coisas muito bonitas, como por exemplo, algo podre. Torpe significa uma coisa podre, ou um animal que apodreceu, ou uma planta. Significa também uma coisa ruim. E também significa inútil, não serve para nada. Não serve para nada. Era uma palavra grega usada para muitas coisas, mas todas com sentido ruim. Quando os pescadores pegavam peixe e eles separavam os bons dos ruins, o que eles jogavam fora eram
os torpes. Quando uma planta morria, ela estava, dentro dela tinha algo torpe. Ou seja, não tem valor, é algo ruim, apodrecido. Para a gente entender, algo torpe nos lembra carniça. É isso que a Bíblia está dizendo. Que as palavras têm esse poder. É perceptível e contamina o ambiente. Você dá para saber quando está acontecendo. E convenhamos, quando alguém fala alguma coisa nesse nível, ou quando a gente mesmo fala, dá para perceber que isso contamina o ambiente. A gente pode não admitir, mas contamina. Um tempo atrás, eu fui no supermercado, aí comprei um monte de coisa lá e desci as compras do carro, menos um pacote de frango. De manhã. Aí vim para a igreja, fiquei aqui, o carro ficou no sol, e eu fui embora, dormi em paz. No outro dia vim de novo, senti que tinha alguma coisa estranha no carro, mas como o carro está sempre com cheiros estranhos, eu continuei. Então, o carro ficou mais um dia no sol, aqui. Quando eu saí, que daí eu fui entrar, pensa num carro torpe. Gente, que carniça. 2 dias o pacote de frango no carro. Aí eu fui abrir o porta-malas, tinha vazado no tapete. Depois nós temos o lanche de comunhão com frango hoje. Hoje é frango. O texto está dizendo exatamente isso. Uma palavra torpe, ela contamina o ambiente. E você consegue perceber que estragou tudo. Deu um trabalho para arrumar o carro. Arrumou, mas ficou fedido. É isso que a Bíblia está dizendo. Não deixe sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Vamos pegar alguns exemplos. Palavras torpes. Primeiro, mentira. Óbvio. O que é mentira? Mentira é negar a verdade, ou distorcer a verdade, ou diminuir a verdade, ou aumentar a verdade. Tudo isso é mentira. Não existe meia verdade. Toda meia verdade é uma mentira completa. Isso é palavra torpe. Palavra torpe. O que mais? Difamação, popularmente conhecida como fofoca. Difamação é quando você cria uma outra fama sobre alguém. Difama, 2 famas. Necessariamente aquilo que você está falando pode ser verdadeiro ou não, mas nós não temos esse direito. Não temos esse direito. Então, difamação é você criar em uma outra pessoa uma opinião sobre um terceiro. Isso é difamação. Então imagina o seguinte, você está no shopping, sábado, e você encontra alguém da igreja, e a pessoa começa a te falar de uma terceira pessoa. Nossa, você viu que a fulana fez isso. Você, você mesmo, tá. Aquela cena assim, muito espiritual. Você chega domingo de manhã para a escola bíblica, e você dá de cara com aquela pessoa que o falou. O que você vai pensar? O que você vai pensar? Não adianta, a sua opinião e a sua impressão já foi afetada. A primeira coisa que você vai olhar, você vai lembrar daquilo que a pessoa falou. Nem importa muito se é verdade ou não. A pessoa nem vai ter tempo de explicar, às vezes é uma mentira, às vezes é uma coisa que ficou mal esclarecida. Mas o fato é, quando se cria uma fama, isso é um grande problema. Grande problema. Nós não temos esse direito. E isso é palavra torpe. O que mais? Ofensas e xingamentos. Palavras direcionadas direto para outra pessoa que mostram desprezo, que humilham a pessoa ou que zombam da pessoa.
Isso machuca demais, né? E às vezes, você não precisa usar uma palavra de baixo nível para ofender e para xingar alguém. Basta você dizer para ela assim: você é desse jeito mesmo. Isso pode ser uma palavra torpe? Certamente. Quando você destaca uma qualidade ruim, que às vezes a pessoa está lutando tanto para mudar, e a gente vem e enfia a faca um pouco mais. Palavras torpes. E de baixo nível também. Lembra, se você já entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz que dentro de nós está o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, puro. Então não combina na nossa boca palavras que o Espírito Santo não falaria. Não estou dizendo aquelas que você fala alto, estou dizendo aquelas que às vezes a gente fala baixinho. A hora que a pessoa vira as costas. Às vezes você nem mexe a mão, você só fala no coração. E não adianta falar xingamento de crente também não, tá? Ah, seu filisteu, seu neto de Golias, essas coisas assim. Não adianta xingamento de crente. Se o coração está deturpado, é palavra torpe. É palavra torpe. E gente, esse é um desafio para nós. Na minha Bíblia, no livro de Provérbios, tem várias vezes escrito assim, desafio HD. HD sou eu, Heber Diniz. Vários versículos que falam sobre palavras, eu coloco lá, desafio HD. Porque eu tenho uma vontade de chamar as pessoas de chato. Palavra torpe. Não pode. Você sabe qual é o seu desafio, não é? Enfim, exemplos aí. O que mais? Imoralidade. Conversas de duplo sentido. Conversas imorais, que podem ser muito engraçadas e muito inteligentes, mas que não combinam nem um pouco com o Espírito Santo. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre redes sociais. Isso envolve todas essas coisas que nós estamos envolvidos. E eu suspeito que alguns aqui participam de grupos que as conversas não são boas. Então a gente não pode estar participando disso sem nenhum problema. A gente precisa lembrar, palavras ditas e palavras recebidas estão quase no mesmo pacote. Por último, exemplo de palavras torpes, reclamação e murmuração. Difícil, né? Também é uma área que é difícil para mim. Não vou dar nenhum exemplo. Mas a gente sabe, a Bíblia diz, façam tudo sem murmuração. Eu estou lendo no meu devocional o livro de Números, quando o povo está no deserto, e eles reclamam da comida, eles reclamam de Moisés, eles reclamam da água, eles reclamam de tudo. Todas as vezes o texto diz assim, e Deus ouviu o que eles falaram, e Deus ouviu o que eles falaram, Deus ouviu o que eles falaram, e uma hora Deus castigou. Então, toda vez que a gente abre o nosso coração para a amargura e para a reclamação e a murmuração entrarem e saírem através de palavras, Deus é testemunha da nossa reclamação. Isso não está certo. Como o Tiago diz, isso não está certo. Olha o que o texto de Efésios diz, junto com o texto de Colossenses. As histórias obscenas, as conversas tolas, e as piadas vulgares não são para vocês. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, que é a mesma coisa, que fala mal, e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Então não cabe no meio da igreja, piadinha imoral, de duplo sentido, coisas obscenas. E não cabe nem nas coisas da igreja, nem na sua vida. Não cabe você curtir coisas ofensivas à santidade de Deus nas redes sociais.
Não cabe você compartilhar e colocar ahahá. E não cabe você fazer parte de conversas desse nível. Porque isso não combina com o Espírito Santo. Agora, nós estamos sim rodeados disso. Nem sempre as pessoas vão ver, mas Deus vai. Muito bem, então essa primeira parte do texto é uma restrição. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Que difícil, que desafio para todos nós. A segunda parte da nossa instrução tem a ver então com o que deve sair, porque a Bíblia não quer que a gente fique calado, não é essa a questão. Mas primeiro, não deixe sair o que não presta. E agora, o que for sair tem que seguir alguns critérios. Primeiro, o texto diz, tem que ser boa para a edificação. Na verdade, o texto diz unicamente. Só pode se for para edificação. Aí já derrubou todo mundo, né? Somente a que for boa para a edificação. Ou seja, tem que ter um filtro, tem que ter um critério e tem que ter uma proteção. E é legal, porque o contraste é contraste com aquilo que é podre. O que é podre contamina o ambiente. Uma palavra boa é o contrário, ela contagia positivamente o ambiente. Ela influencia para o bem. Então ela tem que ser boa para edificação. Ou seja, é uma palavra que sem dúvida vai servir para ajudar de alguma forma. Se for para falar, fale aquilo que vai contribuir. Fale aquilo que vai contribuir. Provérbios 15 diz que a palavra dita a seu tempo é muito boa. E que a palavra do sábio é como medicina. Então, tanto a gente pode apodrecer os ambientes, ou como a gente pode curar os ambientes, só com as nossas palavras. Grande responsabilidade. Outro critério é, pensando aqui ainda em edificação, então toda vez que você instrui alguém, que você ensina alguém que precisa entender alguma coisa, toda vez que você aconselha com sinceridade, com responsabilidade alguém, toda vez que você encoraja alguém que está desanimado, toda vez que a gente demonstra palavras de gratidão e de elogio, de incentivo uns aos outros, isso é palavra boa. Isso não é palavra torpe. Isso é palavra boa. E é justamente essas que a gente precisa buscar e praticar. Mas sabe de uma coisa? Não é natural para a gente. Pode ser mais fácil para alguns, mas não é natural para a gente. As palavras torpes vêm com uma facilidade assim, ó. As palavras de encorajamento, de agradecimento, de elogio, elas precisam ser trabalhadas na nossa vida. O segundo critério que o texto nos diz é que a palavra ela tem que ser, além de boa para edificação, ela tem que ser dita conforme a necessidade. Está aqui o problema maior nosso, eu acho. O nosso problema é que a gente fala demais. Fala mais do que precisa. Não fala nem o que é bom para edificar, mas também não fala a palavra torpe. Mas se não serve para edificar, então não fala. Resumindo, a gente deveria ficar mais quieto. O próprio livro de Tiago diz, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Para mim isso é um problema, porque eu falo bastante. E muitas vezes eu falo antes da pessoa terminar de falar. Eu tento terminar a frase para o outro. É uma falta de educação terrível. Não é? Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ela de vez em quando ela fala assim, você vai continuar tentando adivinhar o que eu vou dizer ou você vai deixar eu terminar a palavra, a frase? Não era uma palavra torpe, mas calma, menos. Deixa eu ler alguns textos aqui para vocês. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Amém? Amém, pode falar. Tá? Amém, pode falar. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras.
E quem tem entendimento controla as suas emoções. Olha que legal. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Então é melhor ficar quieto e as pessoas acharem que você é inteligente, do que abrir a boca e tirar a dúvida. A Bíblia aqui está dizendo, acho que Salomão deu uma risada quando ele escreveu isso aqui. Quem fala demais acaba pecando. Quem já perguntou para uma mulher de quantos meses ela estava grávida? E ela só falou, não, só estou acima do peso mesmo. Quem já fez isso? Eu. Fala demais. Fala demais. E outras coisas mais. A Bíblia é clara, quem fala demais acaba pecando. Então a gente precisa aprender a falar menos. E aqui eu quero fazer uma aplicação bem específica sobre as redes sociais. Porque elas fazem parte da nossa vida. A gente dorme perto do celular e acorda perto do celular. Então, esse versículo, ele precisa também ser transportado para a nossa vida de hoje. E realmente me impressiona a quantidade de coisas desnecessárias que circulam para todo lado. Primeiro, me impressiona de onde as pessoas tiram tempo para fazer isso. E segundo, a coisa não serve para absolutamente nada. Para nada. Então você precisa pensar nisso. Você responde as coisas rápido. Você responde tudo. Você comenta tudo. Você compartilha tudo. Não precisa. Nem tudo precisa ser dito. Nem sempre precisamos dar a nossa opinião. Presta atenção nisso, vou repetir. Nem sempre precisamos dar a nossa opinião. Nem sempre. Nem sempre nós precisamos manifestar o nosso apoio ou divergência. Nem sempre você precisa falar, eu concordo, eu discordo. Tem hora que precisa, se alguém perguntar, tudo bem. Mas nem sempre. Agora, quanta confusão a gente arranja e quanto tempo se perde porque a gente fala demais. Você não precisa ser o primeiro a comentar e a responder e a compartilhar tudo o que acontece. E gente, não repasse para todos os seus contatos as mensagens que você recebe, que pedem para você fazer isso. Por misericórdia do tempo dos outros e da memória do celular. Não repasse as mensagens, repasse para todos os seus contatos. Gente, eles vão receber de um jeito ou de outro. Aqui é só um pouquinho da minha indignação. Porque além do perigo, do erro, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas são mal educadas, na vida real e na vida digital. E esses problemas, eles acabam se transportando para a igreja também. Então, às vezes, os pastores vão resolver problemas de coisas de WhatsApp, por mais ridículo que isso possa parecer, e coisas de Facebook. Então, esse versículo, também Instagram, também se aplica às redes sociais. Eu queria fazer só esse parêntese bem específico. Quem fala demais acaba pecando. Então, critério. Critério em tudo que a gente faz. O último critério da instrução aqui é que a palavra ela precisa transmitir graça. Que interessante isso aqui. O que é transmitir graça? O que é a graça de Deus sobre nós? É algo bom que nós não merecemos. Olha que desafio interessante. As nossas palavras também, elas precisam transmitir graça para o outro, mesmo que ele não mereça. Mas é uma sequência. Primeiro a gente para de falar a bobagem, depois a gente transforma isso para edificação,
depois a gente fala isso só quando é necessário, aí a gente vai conseguir transmitir graça para os que ouvem. É a ideia de você trazer um benefício espiritual e de você ser usado por Deus através das suas palavras. Aqui eu preciso fazer uma observação também. Transmitir graça não quer dizer que em alguns momentos a gente não vai precisar ser duro naquilo que a gente diz. E fazer algumas exortações e algumas confrontações bem específicas. E às vezes até rígidas. Jesus, ele era admirado pelas multidões pelas suas palavras. Mas quando ele chegou diante dos fariseus, o que ele chamou os fariseus? Raça de víboras. Aquilo era necessário naquele momento. E Jesus pecou? Jesus falou alguma palavra torpe? Não. Ele foi necessário. Quando ele esteve diante da mulher adúltera, o que ele falou para ela? Vá e não peques mais. Então, de um lado com os fariseus, ele estava sendo duro na sua confrontação, porque era necessário. Com a mulher adúltera, que estava já arrependida do seu pecado, ele transmitiu graça de uma forma muito mais clara. Então a gente precisa aprender isso. Vai ter momentos que a gente vai ter que ser bem específico. Ó, não gostei do que você fez, eu acho que você errou, a situação é essa e essa e essa. Isso é palavra torpe? De jeito nenhum. Isso é colocar as coisas no seu devido lugar. Isso faz parte. Lembrando que a motivação e a forma precisam ser corretas. Quando a gente tiver que confrontar alguém, ou que chamar a atenção de alguém, e isso espero que aconteça entre nós, de uma forma natural, a motivação para fazer isso e a forma precisam ser corretas. E a referência, como eu disse, é Jesus. Existe uma frase que às vezes a gente ouve, que eu não gosto, que é o seguinte, que é, falei mesmo. Falei mesmo. Você estava certo. Você falou a coisa certa. O outro estava errado. E eu fui lá e falei mesmo. Tudo bem. Mas você falou do jeito que Jesus falaria? Ou com a motivação que Jesus falaria? Ou você simplesmente falou mesmo? Não é porque é a verdade que pode ser dita de qualquer forma, em qualquer hora. Então, até para dizer a verdade, a gente precisa transmitir graça. Muito bem, são esses 3 critérios. O que não estiver de acordo com esses 3 princípios, não deve ser falado. Então, a minha sensação lendo esse texto é que a gente deveria falar bem menos, além de falar melhor. Então, a minha conclusão, pensando na minha própria vida, é que eu tenho muito trabalho a fazer. Muito trabalho a fazer. E talvez você também. Então, eu queria trazer algumas aplicações para a gente encerrar. Mas antes, eu queria que você pensasse o seguinte. Nessa semana que passou, só nessa semana, não precisa voltar na outra, só nessa. Quantos problemas ou quantas situações desagradáveis poderiam ter sido evitadas se as palavras tivessem sido outras? Teve alguma situação? Teve ou não teve? Então, a gente poderia evitar muita coisa, muita chateação, se nós usássemos melhor as nossas palavras. Então eu quero, pensando nisso, trazer algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, diante de tudo que ouvimos, preste atenção ao que sai da sua boca. Não é o que quer, como quer, quando quer. Não é. Não é essa a regra. Mais uma aplicação. Que contribuição suas palavras têm trazido aos ambientes em que você convive? Você tem trazido carniça? Ou você tem trazido um perfume de Cristo? Muitas vezes, a maior parte do que a gente traz
é carniça. E a gente precisa pensar nisso. No primeiro ponto ali, preste atenção ao que sai da sua boca. E aqui vale a pena um ponto de atenção, que é o seguinte: preste atenção em alguns momentos que são mais arriscados e mais perigosos. Por exemplo, cansaço. Quando você está cansado, qual a chance de você falar palavras torpes? Aumenta, fica vermelhinho aqui o alerta? Eu fico. Vai passando das 10 horas da noite. A Gisele já fala, vai dormir. Vai dormir. E você? Quando você fica cansado, quais os versículos que você fala para o seu irmão? Quando você está com sono? Quando você está com fome? Com fome, misericórdia. No trânsito. O trânsito. Já falei da minha alegria com o trânsito de Americana, né? Porque é um trânsito bem tranquilo. Tão tranquilo que as pessoas não andam. Então, é uma dificuldade. E a sua? Qual é a sua dificuldade? Quando você está cansado, você fica assim? Quando você está com fome, preste atenção nesses momentos e vamos tentar evitar. Um outro detalhe. Permita, esse é muito difícil. Permita que as pessoas te alertem que você está errando com as palavras. Eu não consegui pensar em nenhum sinal aqui para a gente fazer um para o outro quando o outro estiver usando a palavra ruim. Não sei, não faz assim, ó. Vai ser pior. O palavrão vai piorar. Não faz assim. Mas permita que as pessoas falem assim, ó, acho que a sua palavra não está boa. Dê liberdade para isso. Tá? Mais uma aplicação aqui. Como você tem usado as redes sociais? Já falei sobre isso, então vou passar. Importante. Aprenda a pedir perdão pelas palavras erradas. Porque elas ferem profundamente as pessoas. Mesmo que tenha sido humanamente justificável aquilo que você falou. Mesmo que tenha sido correto do seu ponto de vista. Às vezes a palavra fere e a gente precisa pedir perdão. Agora, um detalhe aqui. Dependendo da família de onde você veio, isso é uma coisa que não existe. Pedir perdão um para o outro por aquilo que se fala. Falei mesmo e pronto. Só que o pecado não se cura sozinho. Sabia? Uma ferida feita pelo pecado não sara sozinha. Ela precisa de perdão para curar. Então, por menor que seja, a sequência de feridas no nosso coração torna a vida insuportável. Então a gente precisa se humilhar, chegar para o outro e dizer, me perdoe pela forma como eu falei com você. Não me interessa que na sua família ninguém fazia isso. Você precisa começar a fazer isso. Tá bom? E diante das nossas palavras é hora de engolir o orgulho, corrigir as coisas. Isso vale também para o próximo ponto, que é trocar a crítica pelo elogio e gratidão. Eu lembro uma vez de um pastor amigo meu, que ele pegou um táxi, e quando ele desceu do táxi, o cara falou, não tinha Uber ainda, né? O cara falou para ele assim, deixa eu te falar uma coisa, você foi a primeira pessoa no dia inteiro que falou só coisas boas. Porque o nosso costume qual é? Nossa, não para de chover. Nossa, que calor. Esse trânsito não anda. Olha o buraco. Nossa, as coisas estão muito caras. Olha o preço da gasolina. Olha o Corinthians, que coisa horrorosa. Olha o Palmeiras. A tendência é só da reclamação e da crítica. Só que aqui a gente precisa fazer um esforço para trocar isso. Comece a elogiar as pessoas, mesmo que não seja natural para você. Comece a agradecer as pessoas. Como eu falei, mesmo que a cultura da sua família não seja assim. Gente, a cultura da nossa família nos influencia muito mais do que a gente imagina. E se você cresceu numa casa em que ninguém agradecia, ninguém elogiava, provavelmente você está repetindo esse modelo. E talvez você não esteja transmitindo graça.
Mas a gente precisa fazer isso. Troque a crítica pelo elogio. Troque a reclamação pela gratidão. E por último, peça ajuda a Deus. No texto de Tiago que nós lemos, diz que ninguém é capaz de domar a língua. Então, se ninguém é capaz, a gente precisa de ajuda de fora, que é a ajuda de Deus. E eu quero ler 2 textos para nos inspirar nesse sentido. Gosto demais desse texto. Olha que bonito. A oração de alguém que entendeu a importância das palavras. Davi, ele escreve assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Tem hora que é isso que a gente precisa. Senhor, coloca um guarda bem chato e bem exigente na minha boca, para que eu fique quieto. Para que eu fique quieto. Salmo 19. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Sabe que Deus pede que a gente se reúna como igreja. E é muito bom a gente estar aqui, cantar, estar juntos, se encorajar com a comunhão. Tudo isso é muito bom. Mas o que Deus está olhando mesmo é o nosso coração. E as nossas palavras refletem o nosso coração. Então, no começo do culto, nós cantamos: sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Não foi por acaso que eu escolhi essa música. Mas agora a gente tem muito mais entendimento do que a gente está querendo dizer. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, que a gente possa refletir o Senhor e que as nossas palavras agradem ao Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém? Você pode ficar em pé comigo? E vamos pedir a ajuda do Senhor nesse momento. Senhor amado, que bom poder ter uma vida transparente diante do Senhor, incluindo os nossos erros e tropeços. De nenhum modo nós queremos ser hipócritas. Pelo contrário, nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor e dizer que o Senhor tem poder e liberdade para visitar a nossa vida e para ver o estado do nosso coração e como esse estado do coração tem se refletido nas nossas palavras. Eu oro por mim, Senhor, mas oro também pelos meus irmãos, porque todos nós lutamos, foi o que a Tua palavra diz. Mas, ó Senhor, põe um guarda, põe uma vigia nos nossos lábios, para que as nossas palavras não firam os outros, não humilhem, não desprezem, mas transmitam graça. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos mesmo. E assim pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê vitória nessa área, que o Senhor nos dê transformação, e que as palavras duras, de raiva, de reclamação, sejam substituídas por palavras que combinam com a Tua pureza e com a Tua santidade. E por isso nós dependemos do Senhor. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, todos os dias, até que o Senhor venha. Amém. Amém.